Fachada do STF, imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, em letras brancas direto do plenário. Nós já estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens já da entrada. O apresentador vira para o telão. Dirigindo-se, como sempre acontece, às quartas e quintas-feiras, aos respectivos lugares, e também o Ministério Público presente na sessão plenária para que possamos ter os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A diferença agora, desde a semana passada, é a presidência da ministra Rosa Weber. Você acompanhou a posse dela aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, que está passando ali atrás agora, que é o vice-presidente da Corte, nesta nova fase de gestão da Suprema Corte Brasileira. E acompanhamos a sessão, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta. Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, abre a sessão a excelentíssima ministra, presidente do STF. Nesse dia 21 de setembro de 2022. Cumprimento os senhores ministros, a senhora ministra, o senhor Procurador-Geral da República. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Senhoras e senhores advogados e todos que nos assistem. A imagem mulher de pele branca, cabelos loiros, acima dos ombros, veste preto e usa uma toga preta sobre os ombros. Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 15 de setembro de 2022. À sua esquerda, de pé no plenário, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 38 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Declaro. A imagem ao centro da mesa, a excelentíssima ministra presidente. À sua direita, a presença do Ministério Público, na pessoa do excelentíssimo ministro Augusto Aras. Realizou-se na China. Quem fala é a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do STF. De Hainan, o Fórum de Justiça dos países integrantes do BRICS. Neste evento, os temas escolhidos foram desenvolvimento... Ministra presidente lê algo no computador. ...diversificados de resolução de disputas em matéria de comércio internacional e aplicação profunda do Big Data judicial para aprimorar a justiça imparcial e a governança social. Na realidade, um tema de cooperação judicial do BRICS na nova era, né, que esse ano, repito, foi realizado pelo Supremo Tribunal Popular da República Popular da China, já em sua 4ª edição, de maneira mista, presencial e telepresencial. Os representantes todos chineses, por óbvio, lá se encontravam, mas os representantes dos demais países, no caso o Brasil, eu representando o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal da Federação da Rússia, também do presidente da Corte Suprema da Índia, e não o presidente, mas um juiz da Corte Constitucional da África do Sul, e com as respectivas delegações. E se adotou, em consenso, a declaração de Haiku nos seguintes termos, e eu peço licença a Vossas Excelências, porque entendi muito relevante o que lá se deliberou, para fazer a leitura, então, dessas declarações finais aprovadas. São apenas 6 itens e eu vou proceder à leitura desses itens. Equidade e justiça são linhas vitais do trabalho judicial. Com estes espíritos, os Supremos Tribunais do BRICS continuarão a proteger igualmente os legítimos direitos e interesses dos cidadãos e empresas de todos os países, a promover a liberalização e facilitação do comércio e dos investimentos,
a reforçar a coordenação e harmonização das leis e regras do comércio regional e a proteger conjuntamente a cooperação regional caracterizada pela concorrência justa, integridade e credibilidade, harmonia e benefícios mútuos. Segundo item, dado que a economia digital tem promovido profundas transformações no modo de produção, estilo de vida e governança, os Supremos Tribunais do BRICS veem a necessidade de promover a integração da tecnologia da informação e do trabalho judicial e concordam que, através do tratamento adequado de novos tipos de casos relativos à economia digital, casos que envolvam a segurança da informação em rede e dos dados, bem como o reforço da cooperação internacional em matéria de proteção dos direitos de propriedade intelectual, será fomentado um ambiente aberto, equitativo e justo e não discriminatório para o desenvolvimento científico e tecnológico nos países do BRICS. Lá, inclusive, estão, se puderem ver as imagens enquanto eu termino a leitura. O terceiro item é o seguinte: a construção de uma bela pátria é a aspiração comum da humanidade. Os Supremos Tribunais do BRIC concordam em reforçar ainda mais o conceito de desenvolvimento verde, implementar conjuntamente a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e o seu Acordo de Paris, estabelecer um mecanismo a longo prazo para o intercâmbio judicial na justiça ambiental, promover conjuntamente a governança judicial do ambiente. Com a palavra ao centro da imagem, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do STF. De infraestruturas verdes, o investimento verde e o financiamento verde, e contribuir para desenvolver um sistema de governança ambiental, regional e global que seja equitativo, colaborativo e mutuamente benéfico. 4. Os Supremos Tribunais do BRICS irão reforçar ainda mais a cooperação em matéria de assistência judicial internacional no âmbito da cooperação BRICS e adotando ferramentas informáticas para melhorar o mecanismo de assistência judicial internacional com solidez e maior eficiência. 5º, os Supremos Tribunais do BRICS acordaram em esforços contínuos para reforçar ainda mais a cooperação na capacitação de juízes e intercâmbio de casos modelo. Com o apoio das modernas tecnologias de informação, seriam feitos esforços para explorar proativamente novos métodos de capacitação e ferramentas de apoio, como a formação à distância, melhorando continuamente as capacidades profissionais dos juízes e promovendo a melhoria geral das capacidades de aplicação da lei e judiciais. E o último item, os Supremos Tribunais do BRICS estão dispostos a continuar realizando o Fórum de Justiça do BRICS no futuro e a desenvolvê-lo numa nova plataforma de cooperação judicial internacional que seja inclusiva, moderna, abrangente e mutuamente benéfica, e a efetuarem contribuições para a construção de uma comunidade com um futuro conjunto para a humanidade. Ministro Lewandowski, hoje, inclusive, relembramos, porque esse é o quarto fórum que se realiza, que Vossa Excelência teve... Vista interna do plenário, ministros em plenário. Mas aí num presencial na China, também lá em Hainan, de participar. E a sua participação foi lembrada. E eu também recordo que, em 2019,
o encontro das Cortes Constitucionais do BRIC se fez aqui, em Brasília, e lá, inclusive, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na presidência do ministro Dias Toffoli, que também foi lembrado. Então, essa era a notícia, e realmente foi um encontro muito agradável e, a meu juízo, muito produtivo, com a participação de todos, né, em dois painéis, com esses dois temas, um vinculados justamente à arbitragem e mediação no comércio internacional e outro justamente aos avanços da tecnologia da informação. É isso. É essa notícia trazida a Vossas Excelências. Chamar? Onde é que está? Passamos, então, aos processos. Secretária-chefe passa uma porção de papéis para a excelentíssima ministra presidente. E para continuidade, o recurso extraordinário 1.008.166, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que recorrente o município de Criciúma e recorrido o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Este recurso extraordinário, relembro, diz com o tema 548 da repercussão geral, que é o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, e relativamente ao qual existem 20.735 processos sobrestados. Ele pertine às ODSs. 1, erradicação da pobreza. 4, educação de qualidade. 10, redução das desigualdades. E 16, paz, justiça e instituições eficazes. Ministros julgam se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Houve pedido de vista do ministro André Mendonça. Isso ocorreu agora no último dia 8 de setembro de 2022, a última sessão de que participou, como presidente. Última sessão presidida pelo ministro Luiz Fux, e inclusive, o ministro Luiz Fux me noticiou que fará um voto hoje, embora já tenha, de certa maneira, adiantado o voto, e até houve pedido de vista, um voto mais alentado, tamanha sensibilidade e a relevância do tema. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Fux. Muito boa tarde, Sua Excelência, presidente Rosa Weber, muito boa tarde, demais integrantes. Imagem aberta à vista dos ministros em plenário. À direita da mesa, com a palavra para o voto, o excelentíssimo ministro Luiz Fux. Esse tema foi tratado muito en passant naquela minha última sessão, porque nós também tínhamos outros eventos que ocorreriam na mesma data. Então, eu me limitei a ler uma parte da ementa e Sua Excelência, o ministro André Mendonça, fez a gentileza de pedir vista exatamente que fora diminuta a minha manifestação. Só que, evidentemente, nós temos o dever constitucional de motivação das nossas decisões, razão pela qual eu pedi a Vossa Excelência que que Vossa Excelência me permitisse relatar tudo quanto eu queria manifestar no voto, que eu li apenas a ementa, e Vossa Excelência teve essa gentileza. Já foram ouvidas todas as partes, foi cumprido o devido processo legal, o contraditório, de sorte, constitucionalmente, a única falha era meu dever de motivação, que eu quero cumprir agora. Então, basicamente, a tese é saber se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, eu trago, senhora presidente, um voto mais adiantado um pouco, mas nada que possa assustar os demais integrantes da Corte. Não é bíblico, é um voto... Nós ouvimos Vossa Excelência com muito prazer. Que bom, então eu fico mais à vontade ainda. Egregia Corte, luz representante do Ministério Público, a questão jurídico-constitucional versada nestes autos
diz respeito ao dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. É o Estado como ente soberano, que aqui a ideia é de Estado ao município. No presente julgamento, está em jogo, de um lado, a tutela imediata e direta do direito. Quem vota é o excelentíssimo ministro Luiz Fux. A educação infantil em creches e pré-escolas, e, de outro, o planejamento administrativo de políticas públicas já delineadas pelo ente federativo competente, que demandam previsibilidade e racionalidade na alocação de recursos, como aqui foi destacado pelos eminentes procuradores, a quem eu também parabenizo pelas sustentações. Ministros julgam se é dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Apontar critérios e parâmetros para a judicialização do direito social à educação infantil, atentos às capacidades institucionais da realidade municipal. Então, em primeiro lugar, senhora presidente, eu trago aqui uma digressão sobre a relevância do acesso à educação infantil. Eu até poderia sintetizar dizendo que duas misérias são muito grandes no Brasil. A miséria econômico-financeira e a miséria intelectual, que talvez seja uma miséria muito mais importante também para o desenvolvimento do país. Então, eu digo, a educação infantil, como primeira etapa do ciclo de educação básica, ela assume relevância singular no início da formação da personalidade humana. Com efeito, as primeiras experiências de convívio educacional na primeira infância marcam etapas importantes na formação da personalidade humana, bem como da sua socialização e inteligência emocional, contribuindo para o desenvolvimento de capacidades psíquicas, físicas e motoras, em metodologia lúdica que permita o cuidado e a proteção integral das crianças. Eu, aliás, como avô, agora eu consigo entender isso muito bem. Deveras, na primeira infância, o acesso à educação infantil de qualidade é essencial para que se busque, mediante o exercício de funções de cuidado, educação e atenção, a formação de componentes imprescindíveis ao desenvolvimento integral das crianças, para que essas possam, de forma ativa, começar a construir conhecimento sobre si mesmas, bem como sobre o mundo que as cerca. Nesse contexto, se tornou necessário, para o sustento econômico das famílias, a necessidade do surgimento de creches, como estabelecimentos extradomiciliares destinados ao serviço de educação e cuidado para as crianças de primeira infância, enquanto os demais integrantes de suas famílias se afastam do lar para trabalhar. Aliás, todas as instituições hoje, inclusive o nosso Supremo Tribunal Federal, tem uma creche que eu tive o prazer de visitar, que é de primeiro mundo. Hein? CNJ também. As crianças lindas ali, muito bem cuidadas. No contexto normativo mais recente, a afirmação significativa do direito social à educação pela Constituição de 1988, que prevê o dever do Estado em garantir educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, nos termos do artigo 208, inciso 4º da Constituição Federal, bem como da regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, reafirmam-se a concepção das crianças como efetivos sujeitos de direito à educação, ao cuidado e à proteção integral. Ministros julgam se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra Ministério Público de Santa Catarina. Desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Artigo 7º, inciso 25 da Constituição Federal. Muito além da transmissão do conhecimento, a importância do processo educacional
se coaduna com o ideal democrático de construção de uma sociedade livre, justa e plural, já que, nas palavras doutrinárias do ministro Celso de Mello, esse estimado amigo de sempre, o acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático. E eu cito aqui José Celso de Mello Filho, Constituição Federal anotada, Saraiva, 1986, página 533. Com efeito, o direito à educação, direito social da maior relevância, demonstra sua importância para a construção de um Brasil mais desenvolvido e democrático. Pelos benefícios difusos, a sociedade tem o dever e o direito de que as crianças, mesmo de mais tenra idade, se insiram no ambiente escolar, mediante ambiente de qualidade que lhes permita seu desenvolvimento integral. Como destaca-se em sólida sede doutrinária, o que fica evidente é que a educação deve ser uma preocupação pública, porque não é um problema de pai, mãe, menino e menina, mas o problema da sociedade. As sociedades democráticas educam em autodefesa, isto é, para se proteger, uma sociedade democrática, se ela não cria cidadãos capazes de viver harmoniosamente, se não cria o tipo de cidadão capaz de participar de forma crítica e construtiva nas instituições, está esta nação condenada a não ser mais do que uma democracia de fachada ou um nome. Mas não uma democracia real, porque estes exigem democratas. E os democratas não são plantas selvagens que nascem entre as pedras por acaso, mas algo que tem que ser cultivado socialmente pelos modos de educação. E cito aqui a obra do professor Fernando Savater, uma obra de língua espanhola sobre os caminhos para a liberdade, ética e educação. Nesse sentido, a ONU ela enumera como objetivo de desenvolvimento sustentável número 4 da Agenda 2030, e, aliás, parabenizo Vossa Excelência pela participação em eventos de tamanha importância no dia de hoje. A própria ONU ela enumera como objetivo de desenvolvimento sustentável número 4 a promoção de educação de qualidade para assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas. De forma mais específica, a meta 4.2 da ONU dispõe sobre o compromisso de assegurar a todas as crianças o desenvolvimento integral na primeira infância, de 0 a 5 anos, mediante acesso a cuidados e à educação infantil de qualidade, de modo que estejam preparados para etapas posteriores da sua vida escolar. De outro lado, senhora presidente, egrégia corte, estudo publicado e organizado em parceria pela representação da Unesco no Brasil, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação no Brasil e a Fundação Orça, revela um nítido perfil socioeconômico na disparidade de frequência à creche e no acesso à educação infantil no Brasil. E aqui ela traz percentuais das crianças que ainda padecem de carência de frequentar as creches, atingindo as classes mais pobres. Sob essa perspectiva, também se assevera que a elaboração de políticas públicas que universalizassem o acesso a creches poderia contribuir para a redução das desigualdades sociais e raciais, uma vez que a educação implica em reflexo direto no mercado de trabalho e, consequentemente, em ascensão social. São as palavras do professor Danilo Valdir Vieira Rossi, que discorreu sobre o tema do ativismo judicial na formação de políticas públicas, a falta de vagas em creches. Com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Fux.
Em especial, Na pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Relator é o ministro Gilmar Mendes. Como há muito já é conhecido, inclusive num aresto que eu pude colher, o recurso de amparo 1.123 pelo Tribunal 1123 pelo Tribunal Constitucional da Espanha, nesse recurso de amparo de 1987. Observe-se ainda que, em julho de 2019, foi anunciado o Compromisso Nacional pela Educação Básica, firmado pelo MEC, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o DIME. Naquele documento, essa é uma questão que diz respeito ao município. Esse documento foi firmado pelo Conselho Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação. Naquele documento, que se assumia o objetivo de tornar o Brasil referência em educação básica na América Latina até 2030, o diagnóstico de acesso à educação infantil revelava que, em 2017, apenas 34,1% das crianças de 0 a 3 anos eram matriculadas no sistema de ensino fundamental. Eu trago ainda os ensinamentos do professor James Heckman, professor da Universidade de Chicago, laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 2000, para quem o desenvolvimento na primeira infância é um investimento público inteligente, na medida em que a antecipação dos programas de educação para a primeira infância maximiza o retorno social de longo prazo. Assim, o acesso à educação pública de qualidade no desenvolvimento da primeira infância influencia, inclusive, os resultados socioeconômicos que a sociedade como um todo colherá no futuro, não apenas por um melhor desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, mas também pelas não cognitivas, exigindo-se, em concretização desse direito social, que recursos públicos sejam reforçados na ampliação do acesso precoce ao serviço educacional de qualidade. E o professor, no MIT Press 2013, James Heckman escreve sobre Giving Kids a Fair Chance. Vamos dar às crianças uma chance. Todas essas premissas reforçam a importância que se deve assumir para o tratamento do acesso à educação infantil durante a primeira infância, questão que assume também status constitucional. O status constitucional e legal do direito à educação infantil em creches e em pré-escolas vem previsto não só na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional. Eu só queria, antes de entrar aqui no tema, relembrar que nós sempre entendemos que a Constituição Federal, quando afirma que a saúde é... Ministros julgam-se a dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Quem vota é o ministro Luiz Fux. Tem sujeito, tem direito, tem dever. Então, o artigo 6º da Constituição Federal dispõe, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. A Constituição de 1988 também estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, no artigo 205. A ser efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Isto foi previsto em 1988 e me faz relembrar o professor Zé Carlos Barbosa Moreira, que dizia que a Constituição nunca entra em vigor.
A Constituição de 88 passou 30 anos para sempre esperar por mais alguma coisa. E ele dizia, uma portaria de um órgão secundário entra em vigor imediatamente. Mas a Constituição de 1988 está sempre esperando alguma coisa para entrar em vigor. E aqui é límpida a redação constitucional. Artigo 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui a Constituição não poderia ser mais clara. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 4º, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Isto foi estabelecido em 1988. Temos 33 anos de Constituição Federal. A legislação infraconstitucional, 34, a legislação infraconstitucional, por seu turno, ela reafirma esse compromisso como um direito à educação infantil. E assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo, igualdade de condições para acesso e permanência ao adolescente. Artigo 54, Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, inciso 4º, repetindo a Constituição Federal, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Todos nós supomos que pagamos os nossos tributos para obtermos do Estado 3 pilares de prestações: saúde, segurança e educação. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases, ela expressamente determina: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 30, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Nota-se, assim, que a educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos, na forma do artigo 205, notadamente às crianças, consoante os artigos 208, 4 e 227 caput, cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo poder público, consistente na garantia de acesso ao pleno sistema educacional, inclusive ao atendimento em creche e pré-escola. Os entes municipais, nesse contexto, são primariamente, conforme se viu, responsáveis por proporcionar a concretização da educação infantil, mediante a adoção das políticas públicas prometidas e eficientes, que devem alcançar especialmente a população mais vulnerável. E aqui eu faço um parênteses pela vivência que se tem, que hoje as crianças, os bebês, têm aula de coordenação motora, de música, e as pessoas mais carentes não têm acesso a esse tipo. Inclusive, no projeto originário do professor Darcy Ribeiro, aquelas escolas, aqueles espaços, qual é o nome daquele? Você lembra? CIEPs. CIEPs. Os CIEPs, eles tinham essa ideia de reunir a família no fim de semana, de oferecer tudo isso. Hoje eles estão em total abandono. E eu tive o prazer de conviver com o professor Darcy Ribeiro. Eventual omissão estatal na matéria
revela uma violação direta ao texto constitucional, no meu modo de ver, máxime, porque esse direito, como afirmou o ministro e professor Celso de Mello, no ARE 639337, esse direito não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da administração pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. Esse acordo é de 2011, foi a data que eu ingressei no Supremo, mas a segunda turma já era composta por eminentes colegas ainda aqui presentes. Com efeito, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal ela é firme no sentido de que o Estado tem o dever constitucional de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, de sorte que eventual inércia administrativa inaugura a possibilidade de proteção desse direito da via judicial, porque se alegou que haveria, digamos assim, um ativismo judicial, uma interferência do Poder Judiciário numa política pública. Isso, hoje em dia, é, digamos assim, uma teoria quase em decadência. E basta nós verificarmos as cortes constitucionais de países que nem se imaginavam, África do Sul, Índia, Colômbia, que permitem ao judiciário impor a realização de políticas públicas. E esse acordo memorável do nosso querido decano Celso de Mello, no ARE 639397, eu procurei destacar alguns excertos. Era exatamente um caso versante sobre essa tese. Criança de até 5 anos de idade, atendimento em creche pré-escola. Então, aqui, na sua ementa magnífica, num determinado momento, o ministro Celso de Mello assim se expressou. A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da administração pública e nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. Os municípios que atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, ele cita o artigo da Constituição, não poderão demitir-se do mandato constitucional juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo artigo 208, inciso 4 da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade política administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando do atendimento das crianças em creche, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. Revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, especialmente nas hipóteses políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer com a sua missão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados da estatura constitucional. A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade em relação à Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. A intervenção do Poder Judiciário em temas de implementação de políticas públicas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil, objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura a generalidade das pessoas. Ao final do seu voto, o eminente ministro Celso de Mello
além de invocar a doutrina e a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, ainda aduz a proibição do retrocesso social como obstáculo constitucional à frustração e ao inadimplemento pelo poder público de direitos prestacionais. E não foi em controle concentrado, foi exatamente no ARE 639 e 337. Ainda trago sobre o mesmo tema um outro aresto, exatamente sobre o mesmo tema, a matrícula de crianças de 0 a 5 anos de idade em creche e pré-escolas, do nosso eminente ministro Ricardo Lewandowski. Direito assegurado pela Constituição. O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Artigo 208, inciso 4 da Constituição Federal. Agravo regimental improvido, AI 592075, da relatoria professor Ricardo Lewandowski, primeira turma, 4 de junho de 2009. Ainda trago um acórdão do também eminente ministro César Peluso, que, tratando do mesmo tema, criança de até 6 anos de idade, atendimento em creche, dever jurídico, cuja execução se impõe ao poder público, notadamente ao município. Artigo 211, parágrafo 2º, precedente, recurso extraordinário 592937, da relatoria do ministro César Peluso. No mesmo sentido, eu ainda trago o recurso extraordinário 384201, lá da primeira turma, relatoria do ministro Marco Aurélio, recurso 464143, da relatoria da ministra Ellen Grace, que foi Vossa Excelência. Na pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Do ministro Celso de Mello. Eu destaco ainda que relatei acordo alusivo ao direito subjetivo à creche quando integrava o Superior Tribunal de Justiça, adotando a mesma posição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RESP 753565, onde tive a oportunidade de, naquela corte, juntamente, compondo-a com o saudoso ministro Teori Zavascki, que hoje será homenageado na biblioteca, e, naquela oportunidade, nesse RESP, eu destaquei: prometendo o Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e constitucional, para utilizarmos a expressão de Conrad Hess, foi no sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o país. O direito à creche é consagrado em regra com normatividade mais do que suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, em caso, o Estado. Consagrado, por um lado, o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo da criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças, nas condições estipuladas pela lei, encartam-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A homogeneidade e a transindividualidade do direito em foco enseja a propositura da ação civil pública. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à fazenda pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático, no Estado de Direito, o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência dos poderes, o judiciário, alegado malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao alegado malferimento da lei, e nada mais fez do que determinar a realização da promessa constitucional. Aí cito o número do RESP 753565 da minha relatoria. Extrai-se da jurisprudência a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário mediante determinações da administração pública para que efetue a matrícula de crianças
em creches e pré-escolas, a fim de realizar a promessa constitucional de prestação universalizada de educação infantil. Essa intervenção judicial, todavia, deve atender a certos parâmetros objetivos, normalmente porque uma judicialização individual excessiva e errática pode levar à desorganização da atividade administrativa e impedir a alocação racional de recursos públicos, concedendo privilégios aos que não precisam. E aí, senhor presidente, como eu estou agora retomando, eu resolvi excluir, tornar o voto mais assertivo, excluindo essa questão da reserva do possível, porque a verdade é a seguinte: algumas postulações supervenientes não estavam previstas na Constituição Federal. Então, é razoável que o Estado não tenha ainda se organizado, por exemplo, para atender determinados pisos que hoje se reivindica. Mas cabe ao Parlamento, junto com o Executivo, que tem a chave do cofre, resolver essa questão. Mas, como eu disse, segurança, saúde e educação prevista na Constituição, o Estado tinha que estar preparado, porque senão não poderia tornar o ideário da nossa nação, que é a Constituição, uma mera divagação acadêmica. Houve uma promessa que tem de ser cumprida. Então, aqui eu trato dos parâmetros para a concretização do direito social à educação, pulando grande parte do meu voto sobre a reserva do possível. Eu digo o seguinte: o custo dos direitos e o risco de judicialização não importam, todavia, na negativa a priori de provimento judiciário na matéria. Reclamam apenas a fixação de requisitos que devem ser observados por juízes e tribunais na hipótese de deferimento de pedidos de matrículas de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas públicas. Nesse sentido, a intervenção do judiciário somente deve ocorrer em circunstâncias... Quem vota é o excelentíssimo ministro Luiz Fux. ...de critérios norteadores específicos, quando comprovada a inércia administrativa na efetivação do direito fundamental. Em regra, juízes e tribunais, em regra, devem ser autocontidos e deferentes aos outros poderes em questões que envolvam implementação de políticas públicas, devendo agir apenas diante de quadros de descaso e ineficiência em que a administração claramente desempenha seus mistérios de forma muito aquém das expectativas constitucionais. Com efeito, e aí faço um balizamento. O primeiro requisito consiste na comprovação de que o jurisdicionado não logrou obter sua pretensão pela via administrativa. Essa condição não é apenas desejável para a mitigação da judicialização excessiva do tema, mas também, especialmente, para evitar que decisões judiciais causem desarranjo na ordem de matrícula em estabelecimentos de educação infantil. É como eu sempre procuro destacar: nós, juízes, temos de fazer justiça com caridade, uma caridade justa também. E, por isso, digo eu, esta condição não é apenas desejável, ela é necessária para que não haja um desarranjo na ordem de matrícula em estabelecimento de educação infantil. Destarte, os órgãos jurisdicionais deverão zelar pela racionalidade dos eventuais provimentos, sob pena de afetar inadvertidamente outras crianças, também dependentes da rede pública. Dessa forma, todo pleito que solicitar a matrícula de criança de 0 a 5 anos em creche ou pré-escola deve vir acompanhado da comprovação da recusa ou mora irrazoável da autoridade administrativa em atender ao requerimento. Essa requisição prévia possibilita o fortalecimento da cultura administrativa, evitando que a máquina judicial se converta em porta de entrada dessa espécie de demanda. Com o pedido, o município conseguirá identificar e, possivelmente, sanar eventuais ausências de creches ou pré-escolas em bairros específicos, bem como aprimorar aspectos logísticos envolvidos na elaboração da política pública educacional, que era de se esperar depois de 34 anos de Constituição Federal. Essa exigência de prévio pedido administrativo, inclusive, é consentânea com a jurisprudência da nossa Corte, que já se manifestou no sentido da constitucionalidade de exigência prévia de postulação perante a administração para a defesa, verba e graça, de direito ligado à concessão ou revisão
de benefício previdenciário como condição para a busca da tutela jurisdicional de idênticos direitos, que é a questão do interesse de agir. Nós entendemos que é constitucional essa condição da ação, quando nós estabelecemos que, primeiro, o requisito, o requerimento administrativo, para provar que o INSS não cumprira voluntariamente aquela obrigação. Em sede de repercussão geral, a Corte assentou que a instituição de condição para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º, inciso 35, da Constituição, uma vez que, para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Recurso ordinário 631, relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgado em 3 de nove de 2014. O segundo requisito, que eu crio como baliza, consiste na comprovação desídia negativa... Na pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra MPSC. ...de criança de 0 a 5 anos em creche ou pré-escola. Por desídia, refiro-me àquela hipótese em que é reconhecida administrativamente o direito da criança à matrícula no estabelecimento de educação infantil, a administração deixa de concretizá-lo injustificadamente. Tal circunstância pode ocorrer, por exemplo, na hipótese de desrespeito à ordem classificatória, criada pelo ente público para preenchimento de vagas nas creches ou pré-escolas ou por erro na ordem de classificação dos candidatos à vaga. Ou seja, a administração reconhece o direito, mas ela pula a ordem para favorecer outras crianças. A negativa indevida, que é um dos parâmetros, por sua vez, diz respeito àquelas hipóteses nas quais a criança preenche todos os requisitos para a matrícula em determinado estabelecimento de educação infantil, mas, mesmo assim, o poder público nega expressamente atendimento ao pleito. Aí esse eu denomino de negativa indevida. E já, como requisito também, a demora irrazoável consiste na não apreciação do pedido administrativo ou na ausência de matrícula de criança em tempo hábil, de modo que a demora resulte em prejuízo potencial ao direito fundamental à educação infantil. Esse critério da demora razoável deve ser verificado concretamente, sopesando as possíveis urgências específicas de famílias que padecem de acentuada vulnerabilidade socioeconômica e de crianças portadoras de necessidades especiais na forma da legislação vigente. Além das exigências de prévio requerimento administrativo e comprovação de desídia negativa ou mora irrazoável no atendimento do pedido, o autor da demanda também deverá comprovar a incapacidade financeira para arcar com o custo correspondente, sem prejuízo de sua capacidade de atender às demais necessidades básicas da vida, que foi como eu referi agora, que hoje as crianças que têm condições frequentam escolas de música, escolas de esportes, e aí elas vão começando a formar sua personalidade, suas emoções, convivendo com adversidades, com crianças especiais, tornando o convívio social mais harmônico. Muito embora o direito à educação infantil prestada pelo Estado tenha caráter universal e seja conferido a todos, independentemente de critérios socioeconômicos, aqueles que buscam uma determinação judicial para matrícula em creches ou pré-escolas deverão comprovar a hipossuficiência, que mutatis mutandis é o mesmo que ocorre na justiça gratuita. Há justiça gratuita no Brasil, mas uma pessoa que tem capacidade, ela tem que demonstrar que não tem condições socioeconômicas de pagar as despesas judiciais sem prejuízo do seu próprio sustento. Esse requisito, longe de frustrar a universalidade, confere efetividade à exigência de solidariedade social e permite a redução do impacto da judicialização na organização da política pública de educação infantil. É claro que se houver um abarrotamento desses pedidos por crianças que podem pagar, evidentemente que o município não tem como atender nem o Estado. Como acentuou o professor Cláudio Pereira de Souza Neto, se os recursos são escassos, deve-se priorizar a garantia dos direitos sociais para os mais pobres, de modo que
os indivíduos, se o indivíduo é capaz de arcar com os custos da prestação com recursos próprios, não pode exigi-la do Estado perante o Judiciário. E aqui eu cito o professor Cláudio Pereira de Sousa Neto, do tema a justiciabilidade dos direitos sociais, críticas e parâmetros, uma obra organizada por ele e pelo meu estimado professor Daniel Sarmento, da minha congregação acadêmica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, numa obra lançada em 2008 pela Lumen Iuris, página 569. Deveras, ao estipular que a educação é direito de todos e dever do Estado, o artigo 208 da Constituição Federal inseriu um mandamento da isonomia, o qual deve ser lido em sua acepção substantiva. O acesso universal e igualitário à educação infantil, consecutivamente, traz implícito um juízo de que, naquelas ações ainda não universalizadas pelo formulador da política pública, deve-se priorizar o acesso dos mais pobres. Caso contrário, estará o Poder Judiciário a propagar privilégios, drenando recursos públicos escassos em favor de indivíduos que poderiam arcar com os custos de matrícula em creche ou pré-escolas, independentemente de apoio estatal. E esse entendimento, inclusive, foi utilizado pela Corte em inúmeros julgados, quando definiu que a hipossuficiência é fator determinante para o deferimento da prestação de saúde postulada. E aqui eu cito a suspensão de tutela antecipada 268 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, AI 773049 do ministro Dias Toffoli e AI 839594 da relatoria da ministra Carmen Lúcia. E ainda o AI 823521 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Nesse contexto, afigura-se razoável fixar os requisitos indicados para o acolhimento das demandas judiciais, pleiteando o direito social à educação infantil, a fim de impedir uma litigância errática, individual e elitista, que hoje, na análise econômica do direito, é uma preocupação constante com as denominadas demandas frívolas. Destarte assim, não havendo prova, 1, de requerimento administrativo prévio, 2, da desídia negativa injustificada ou mora razoável da administração pública, e 3, da hipossuficiência do requerente, a efetivação judicial da matrícula e estabelecimento de educação infantil não estará justificada, devendo o Poder Judiciário indeferir o pedido formulado. Aqui também eu faço uma digressão que consta do voto, mas que eu eliminei, que eu acho que o mais importante é cuidar assertivamente desse direito. Eu aqui fiz uma digressão sobre essa suposta reserva do possível, enfim, mas que, na verdade, se nós olharmos a data da Constituição brasileira, dá para falar em mínima existencial, mas nunca em reserva do possível. Então, eu chego às seguintes conclusões que submeto aos eminentes pares. O artigo 208, inciso 4 da Constituição Federal, que prevê o direito social à educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, constitui norma de aplicabilidade direta e eficácia imediata, sendo plenamente possível exigir judicialmente do Estado uma determinada prestação material para a sua concretização. A questão, nesse contexto, não é se, mas como esse direito social pode ser efetivado judicialmente. Se, por um lado, o Poder Judiciário não pode legitimar o descumprimento de deveres constitucionais para o poder público, sob a eterna, eu repito, sob a eterna, que a toda hora a gente ouve isso, sob a eterna justificativa da falta de recursos, por outro lado, é necessário repensar modelos de interferência judicial a fim de que se criem incentivos para soluções negociais com agentes com maior expertise técnica e capacidade institucional. Uma intervenção judicial dialógica, interessante, enfim, do caso concreto. Em caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou, em grau de recurso, sentença que concedera mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Estadual, assentando a obrigatoriedade de fornecimento de vaga. Ministro, pausa a fala e bebe água. A criança CSL,
pelo município de Criciúma, em estabelecimento educacional infantil, ante as determinações contidas nos artigos 208, inciso 4, 211, parágrafo 2º da Carta Federal, Nas razões do apelo extremo, o município sustenta que a Constituição Federal garante apenas a obrigatoriedade do ensino fundamental e que a educação infantil não constitui direito subjetivo público a ser efetivado de forma imediata, o que data máxima vênia, eu não concordo, aduzindo ainda que o acordo impugnado violou diretamente a Constituição Federal nos artigos 37 e artigo 2º, ao determinar que o ente público realize despesas públicas sem prévia autorização orçamentária. O mínimo que se imagina é que, quando se elabora um orçamento de um Estado, de um município, tem ali a tríplice garantia da saúde, segurança e educação. Há 34 anos está prevista essa norma, essa regra, com normatividade suficiente, impondo aos municípios a criação de creche e pré-escola. E isso aqui, na verdade, hoje, o ensino é dividido, ensino à primeira infância, ensino médio e ensino fundamental. Hoje, essa é a dicotomia. Então, o acórdão recorrido, no meu modo de ver, não merece qualquer reforma. Colhe-se dos autos que, na origem, o Conselho Tutelar de Criciúma requisitou à Secretaria Municipal de Educação vaga em creche para criança, a qual foi negada sob argumento de indisponibilidade. Verifica-se, assim, o preenchimento dos requisitos concernentes ao pedido administrativo e correspondente recusa à efetivação da matrícula. Restou evidenciada ainda a situação de vulnerabilidade social da criança beneficiária do deciso recorrido, representada administrativa pelo Conselho Tutelar de Criciúma e judicialmente pelo Ministério Público Estadual. Houve uma análise de toda essa matéria prática pelo Tribunal Local, que não nos cabe intervir por força da súmula do Supremo Tribunal Federal, que não admite essa matéria fática. Então, estamos aqui diante de uma questão constitucional. Mas, como no recurso extraordinário, com repercussão geral, há uma subdivisão da objetivação do recurso e da subjetivação, eu aqui concluo no sentido de que, no caso concreto, concluo em negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Criciúma para confirmando o acórdão lavrado pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assentar o dever do município de efetuar a matrícula dessa criança em estabelecimento de educação infantil próximo de sua residência. Deixo para discutir eventual teste de repercussão geral, se aprovado por a minha sugestão de voto, é com voto, senhora presidente. Luiz Fux. Colho agora o voto... Presidente, posso só fazer uma indagação? A decisão de Vossa Excelência, no caso concreto, bem entendo... Intervém o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso. Efetivação imediata? Imediata. É mandamental. Aliás, na semana passada, aqui também o ministro Gilmar trouxe uma sentença aditiva com caráter mandamental. Presidente, eu tenho uma indagação também. Vossa Excelência me permite que eu faça, o eminente relator? Ministro Fux, salvo engano, e eu até revi o vídeo da sessão passada, Vossa Excelência estabeleceu alguns requisitos para o acesso à creche, né? Um deles... Com a palavra, o excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski. A comprovação da pobreza daqueles que... Pois não, está certo. Só queria confirmar isso, Vossa Excelência está mantendo esta... Não, está mantido o requisito da pobreza esse requisito dos carentes, tanto que a tese de repercussão geral, só para não para aprovação... Ministro Fux, se Vossa Excelência... Intervem a excelentíssima ministra presidente. A tese, ela vale como um resumo do voto de Vossa Excelência. Se puder fazê-lo, eu agradeço. Farei. Aqui, ministro Lewandowski, atendendo... ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski. Pois não. Eu vou atendendo a essa justa ponderação da presidência, porque isso facilita. Sim. A tese de repercussão geral passível de modificações, ela estabelece o seguinte: a administração... Em pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Em creche ou pré-escola pública,
desde que haja comprovação de pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e de incapacidade financeira do requerente de arcar com o custo correspondente. Presidente, Vossa Excelência, o eminente relator, e com permissão do ministro André Mendonça, apenas para explicitar, o caso em si é relevante muito, mas aqui nós estamos em sede de repercussão geral, que creio que foi a preocupação das intervenções... Com a palavra o ministro Edson Fachin. E, portanto, o que se percebe nitidamente que o voto de Sua Excelência garante um direito fundamental condicionado, sob reserva, sob restrição, o que, em meu modo de ver, no fundo, é uma procedência, é um provimento parcial do recurso extraordinário, e eu, desde logo, assento uma compreensão distinta, mas a seu tempo irei explicar. Presidente. Pois não? Eu queria só uma indagação ao ministro Fux. Em conclusão, à direita da mesa, entre o excelentíssimo ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça, com a palavra o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Sim. Se houve comprovação da hipossuficiência e se há nessa creche, aí o município é instado a efetivar esse direito de creche. Porque eu só a título de colaboração, porque me preocupa uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, não possa ser cumprida. Eu trago aqui os dados do índice Firjan de gestão fiscal, que, empiricamente, todos sabemos, mas é importante colocar, dos municípios brasileiros que têm a responsabilidade pela creche, a responsabilidade direta, 1.704, ou seja, 32,5%, um terço dos municípios, não arrecadam o suficiente para arcar com os custos da Câmara dos Vereadores e da estrutura administrativa da Prefeitura. Nós sabemos, os municípios são absolutamente deficitários. A partir de 88, até a edição de emenda, a geração espontânea de municípios acabou gerando isso. Mas, além disso, outros 34,7%, 1.818 municípios, gastam 54% de receita com despesa de pessoal e só conseguem investir 4,6% do orçamento. Aí é para limpeza, segurança, habitação. Eu concordo com o eminente ministro relator que é obrigação do município concretizar a creche. Vários municípios têm um escalonamento, mas uma determinação para que, obrigatoriamente, sempre que houver o pedido, sem que o município possa fazer um planejamento, óbvio que ele tem a obrigatoriedade de realizar um planejamento, mas, imediatamente, ele não vai ter de onde tirar o dinheiro. Então, é isso só que me preocupa, principalmente na definição da tese. Senhor presidente. Obrigado, presidente. Há vários ministros que pediram a palavra. Pois não, ministro Luiz Roberto. Eu, na verdade, eu me preocupei porque existe um Plano Nacional de Educação que estipulou como meta que até 2024... Com a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso. 50% das crianças de até 3 anos tivessem acesso ao ensino infantil em geral, tanto a pré-escola quanto a creche. Portanto, eu tive um pouco de preocupação, quer dizer, há um programa legislativo de concretização desse direito, de saber se nós estamos superando esse programa legislativo ou se nós queremos, na verdade, implementar essa execução do mandamento constitucional feito pelo legislador. Eu preciso dizer que eu, como todos os colegas, acho que a execução imediata desse direito seria formidável, mas nós temos algumas preocupações e compromissos com a viabilidade e, portanto, eu acho que essa é uma discussão muito importante. Eu concordo com todas as premissas que Vossa Excelência estabeleceu,
Mas acho que nós temos que pensar um pouco como vamos viabilizar. Pois não, ministro Lewandowski. Presidente, eu, claro, não quero antecipar o debate, mas é muito importante que nós balizemos, talvez, os debates futuros e a compreensão que temos sobre este tema. Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Fachin, se bem o compreendi, eu tenho preocupações com relação a uma limitação que nós vamos colocar ao direito fundamental que está expresso no artigo 206, inciso 1º da Constituição, no sentido de que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Se nós colocarmos uma limitação de caráter econômico, ainda que com uma intenção supostamente benfazeja, eu temo que nós criemos verdadeiras bolhas. E o Supremo Tribunal Federal tem, de forma reiterada, se pronunciado tanto desde a questão das cotas raciais nas escolas, depois com relação ao homeschooling, sempre enfatizou esta importância de termos no ambiente escolar ou pré-escolar essa miscigenação que é extremamente positiva e que, a nosso ver, sempre, pelo menos na compreensão majoritária dessa Suprema Corte, expressa fundamentalmente um dos aspectos do princípio republicano. Portanto, mais do que, digamos assim, uma objeção pontual ao enunciado da tese de Vossa Excelência, eu queria antecipar o meu ponto de vista nesse sentido, que nós estaríamos, talvez, com uma intenção positiva, uma visão consequencialista do direito, restringindo um direito fundamental. Ministro Lewandowski, se eu bem entendi, Vossa Excelência acha que não deve haver condicionamento nenhum. Eu vou acompanhar, a conclusão de Vossa Excelência, mas não a tese. A preocupação de Vossa Excelência é diametralmente oposta ao que os colegas manifestaram. Eu, com todas as vênias do eminente ministro Ricardo Lewandowski, eu acho que a gente deve prestigiar nas creches públicas os hipossuficientes. E os que têm condições vão para a creche privada. Eu aí peço todas as vênias ao ministro Ricardo, mas eu penso diferente. Mas então vamos ouvir a vista também. Todos... Então, agora, sim, ministro André Mendonça, Vossa Excelência está com a palavra para um voto vista que foi compartilhado. Já tem todos esses questionamentos que Vossa Excelência respondeu. Não, me ajudaram muito, me anteciparam. Prega resolvido, né, André? Não, eu achei que eu estaria só eu preocupado com alguns pontos. Fiquei feliz com a solidariedade. Minha eminente ministra Rosa Weber, presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, eminente ministro relator, estimado ministro... Com a palavra o ministro André Mendonça. Parabéns antecipados pelo voto, independente de acompanhamento ou não, ministro Luiz Fux. Quero dar o testemunho que li com muita atenção o voto de Vossa Excelência e, em vários aspectos da fundamentação, eu tenho uma concordância lógica de raciocínio com Vossa Excelência, ainda que, no caso concreto, em função de alguns marcos, na minha leitura, tanto constitucionais como legais, me fazem ter uma compreensão distinta das conclusões inicialmente trazidas por Vossa Excelência. Mas minha saudação, além de Vossa Excelência, aos demais ministros, ministra Carmen Lúcia, ministros que compõem todo o Supremo Tribunal Federal, nosso eminente Procurador-Geral da República, eminentes advogados que aqui se fazem presentes, também servidores. Eu acho que, como já bem exposto pelos ministros que puderam também se pronunciar, há um consenso da necessidade de avanço educacional, o que inclui a questão da pré-escola ou da educação em todos os níveis, inclusive a educação infantil, de 0 a 5 anos. E acho que esses pilares foram bem trazidos pelo ministro Luiz Fux, da necessidade de um avanço não só permanente, mas o mais célere possível da qualidade educacional e do acesso à educação por todos os brasileiros. E, a partir disso, eu acho que a divergência que possa surgir, não só de minha parte, ao eminente ministro relator, mas talvez até dos demais ministros, seja não na questão da essencialidade, mas na questão da forma e tempo de implementação
dessa política pública. E, para fazer frente a essa reflexão, eu queria fazer um retrospecto desses marcos constitucionais e legais aos quais eu me referi. Primeiro, o parágrafo único do artigo 193 da Constituição, que estabelece ali as linhas gerais de toda a política social. Ele é um dispositivo incerto na Constituição a partir de 2020, via emenda constitucional 108, que, de certa forma, consolida uma perspectiva de que toda política social, dentre elas educacional, é um processo contínuo no tempo, porque estabelece que o Estado exercerá essa função de planejamento das políticas públicas e, mais do que isso, prevê a participação da sociedade em etapas como processos, formulação, monitoramento, controle e avaliação de todas as políticas públicas, dentre elas a da educação. De modo mais específico, o artigo 208 da Constituição afirma ser dever do Estado a política educacional a ser efetivado mediante a garantia. Incisos 1 e 4 eu destaco. Inciso 1 trata da educação básica, inciso 4 da educação infantil. A educação básica, diz a Constituição, que é obrigatória e gratuita. Quem vota é o ministro André Mendonça. Para o visto voto. Pessoas das crianças de 4 até os 17 anos. E a educação infantil, desde o nascimento... Na pausa, recurso extraordinário 8.166. Município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Os ministros julgam se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Qual é obrigatório e gratuito? De 4 a 17 anos. Educação infantil. Esse é obrigatório e gratuito. Não que não haja um correspondente dever, mas que de 4 a 7 anos é direito subjetivo, é individual. Cada ser humano, nessa idade, tem o direito imediato de exigir esse tipo de educação obrigatória e gratuita. E diz o parágrafo 2º que o não oferecimento desse ensino obrigatório pelo poder público ensejará a responsabilidade da autoridade competente. Então, além de ser um direito subjetivo, o não atendimento desse ensino obrigatório ensejará responsabilidades legais ao administrador público. Em outras palavras, se nós estabelecermos uma obrigação, hoje, a ser cumprida de forma imediata, não obstante os limites, e ainda que ultrapassemos as barreiras financeiras, administrativas, nós vamos impor e sujeitar esses gestores a responsabilidades legais. Por outro lado, o artigo 214 da Constituição previu que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Quer dizer, a educação é um dever do Estado, mas haverá etapas, haverá metas, diretrizes... Na pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. No espectro de hierarquia, nós temos duas leis federais que são imprescindíveis sob a minha ótica para análise da questão. É a Lei de Diretrizes e Bases, que é de 96, mas que, no tocante à matéria de educação infantil, sofreu alterações substanciais no ano de 2013, pela Lei 12.796, e o próprio PNE, que foi inserido através da Lei 3.005 do ano de 2014. A Lei de Diretrizes e Bases diz, no artigo 4º, que a educação básica, obrigatória e gratuita, ou seja, referindo-se ao artigo 208.1, dos 4 aos 7 anos, será organizada na pré-escola
ensino fundamental e ensino médio. Pré-escola, de 4 e 5 anos. E o inciso 2 diz que a educação gratuita será pertinente às crianças de até 5 anos de idade. Então, novamente, fazendo um cotejo entre educação básica e educação infantil, sendo que as crianças de 4 e 5 anos estão tanto num conceito como em outro conceito. O artigo 5º, parágrafo 2º da LDB, diz que em todas as esferas administrativas o poder público assegurará, em primeiro lugar, ou seja, a lei estabelece uma prioridade ao ensino obrigatório, que é aquele de 5 a 17 anos. E prossegue conforme as prioridades constitucionais e legais. O artigo 11 estabelece a responsabilidade dos municípios. O artigo 11 diz no inciso 5, os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, novamente dando destaque à prioridade do fundamental, que é de 4 a 17 anos. E a lei que trata do Plano Nacional de Educação, prevê, no artigo 1º, a validade ou a vigência de 10 anos do PNE, prevê no artigo 3º que um anexo à lei onde estão as metas e o prazo de vigência também do PNE. O artigo 12 estabelece que até o 9º ano, ou seja, até o 1º semestre do próximo ano, o Poder Executivo Federal, o Governo Federal, terá que encaminhar ao Congresso Nacional um novo PNE, com validade de mais 10 anos. Ministros julgam se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Relator é o ministro Gilmar Mendes. A meta 1 do atual PNE, que se encerra em 2024, diz que constitui meta universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. Ou seja, de 4 a 5 anos até 2024, todas as crianças devem ter acesso às creches. E prossegue, e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo 50% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência do PNE, que é meados de 2024. Então, segundo o PNE, de 0 a 3 anos, o Brasil precisa ter 50% dessas crianças com acesso à creche. Diante desses contornos, e aí eu me valendo também dos fundamentos do próprio eminente relator, não só trazidos de alguma forma nesse julgamento, mas também na ADO 02, onde Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, diz que a concretização do plano constitucional de START não é nem instantânea, nem estanque, mercê das constantes alterações econômicas, políticas, sociais e culturais. Ou seja, eu estou plenamente de acordo de que não é uma discricionariedade, é uma obrigatoriedade. A questão, sob a minha ótica e com as devidas vênias, a possíveis entendimentos também em contrário, é que o próprio legislador estabeleceu, com base na Constituição, critérios de efetivação dessa política pública. Então, nesse sentido, eu, então, concluo o meu raciocínio trazendo uma proposta de tese também aberto à discussão e ao que foi construído no plenário. E o faço também de forma bastante humilde, até no sentido apenas de sintetizar as ideias que eu estou trazendo. A síntese, portanto, que eu trago é dever estatal constitucionalmente obrigatório assegurar acesso universal à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade.
Esta obrigação deve ser cumprida, a, de forma imediata para todas as crianças a partir de 4 anos. E B, de forma gradual, de acordo com o Plano Nacional de Educação, garantindo-se a oferta de vagas equivalentes a, no mínimo, 50% da demanda até 2024, para as crianças até 3 anos. Por fim, digo o seguinte: constatada a não aplicação do percentual mínimo orçamentário em educação, aqui eu estou indo um pouco além do que está estabelecido no PNE, ou seja, se o município não aplicou o mínimo necessário em educação, bem como o descumprimento de qualquer outra obrigação constitucional ou legal relacionada à política pública educacional pelo ente, a obrigatoriedade de universalização do atendimento à educação infantil passa a ser imediata. Ou seja, o que eu proponho é que, se não houve aplicação no mínimo, então precisa-se chegar à imediata concretização desse acesso. No tocante ao caso concreto, eu, até em função dessa proposta, eu conheço do presente recurso extraordinário e, nos termos do artigo 1040, inciso 2 do Código de Processo Civil, eu entendo pela necessidade de devolução dos autos ao tribunal de origem para adequação à tese a ser estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro André. Depois do intervalo. Senhores ministros, senhora ministra, eu vou, então, suspender para o intervalo, mas, antes de fazê-lo, eu gostaria de ainda registrar... Ao centro da mesa, em formato da letra U, invertida, a excelentíssima ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito importantes. A primeira delas é que hoje é o Dia Internacional da Paz, que foi instituído pela ONU ainda, por uma resolução da ONU, ainda em 2001, Dia Internacional da Paz. E, nesses tempos de intolerância, nesses tempos... Em imagem aberta, a excelentíssima ministra, presidente, ao centro. Inclusive, em nível internacional, celebrar a paz sempre é necessário. E o dia 21 de setembro, também, no nosso âmbito interno, é o Dia Nacional de Luta da pessoa com deficiência. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. O judiciário está e estará sempre aberto a esse tipo de luta, porque vinculada à reverência ao princípio da igualdade, ao repúdio a toda forma de discriminação e em respeito, em última análise, à força normativa da nossa Constituição. Suspendo, então, a sessão por 30 minutos, na forma regimental.